O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de novembro do ano passado, mas o corpo só foi encontrado no dia 28. A vítima foi sequestrada em sua casa, na rua 1º de Maio, no bairro São José Operário, e levada para a região da Fazenda Barreiro, na zona rural de Patos de Minas. A informação é de que a Polícia Militar recebeu denúncia de que Lázaro Roberto havia sido agredido, sequestrado e colocado em um veículo e sido morto pelos autores. Na casa da vítima, a polícia encontrou muito sangue. Em seguida, militares foram informados de que Clarice e seu namorado Eduardo seriam os autores do crime. A mulher foi abordada pela polícia e confessou. Disse ainda que decidiu matar Lázaro, pois ele mexia constantemente com ela. Eduardo e Gabriel teriam entrado na casa da vítima e o rendido enquanto dormia. Lázaro foi amordaçado, teve os punhos e tornozelos amarrados e foi agredido. Em seguida, todos os denunciados o colocaram no carro e foram para a zona rural. A vítima foi amarrada em um tronco de árvore que havia caído. Em seguida, Clarice pisoteou seu órgão genital e desferiu 3 golpes de faca contra o peito dele. Lázaro ainda estava vivo quando Eduardo jogou álcool em seu corpo e ateou fogo. Após serem descobertos, Eduardo e Clarice levaram a polícia até o local do crime, onde a vítima foi encontrada em estado de putrefação. Segundo o Ministério Público, o crime foi praticado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além do sequestro e ocultação de cadáver. Na tarde desta quarta-feira, o júri foi concluído e os réus foram absolvidos a pedido do Ministério Público em relação aos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. Em relação ao crime de homicídio qualificado, Clarice Batista Xavier foi condenada a 27 anos de reclusão em regime fechado e, conforme consta na sentença, foi considerada a líder do crime. O segundo réu, Gabriel Wester de Souza Teles, foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado. O defensor de Clarice, o defensor público Matheus Avelar, disse que o júri é soberano e que ainda discutirá com sua cliente se irão recorrer da sentença. A avaliação é que o tribunal do júri ele é soberano, né? Seja para condenar, seja para absolver. E os jurados e as juradas hoje entenderam que era o caso de condenar. Inclusive nós da defesa em nenhum momento pedimos absolvição, achamos que era caso mesmo de condenação. Algumas teses da defesa foram aceitas, outras não, e faz parte do jogo, faz parte da ritualística, né, do tribunal do júri, e agora a gente vai ponderar se é caso de recorrer ou se deixar transitar em julgado. O representante do Ministério Público, promotor de justiça Alessandro Rogério Dias de Oliveira, avalia positivamente o resultado do julgamento e explica a razão de terem pedido a absolvição dos réus nos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. O promotor explica também a ausência do terceiro acusado neste julgamento. O Ministério Público postulou aqui em plenário a condenação dos acusados pelos crimes de homicídio qualificado, com 4 qualificadoras, a motivação fútil, o recurso que dificultou a defesa da vítima, o meio cruel e o uso de fogo nesse crime. Os jurados reconheceram toda essa dinâmica aqui postulada e, ao final, foi fixada uma pena à altura do que os réus praticaram. Outros 2 crimes estavam na denúncia, que são os crimes de sequestro e cárcere privado e o crime de destruição de cadáver. Em relação a esses 2 últimos crimes, o Ministério Público, por entender que esses 2 outros crimes que inicialmente eram imputados de maneira separada, autônoma, faziam parte do crime maior, que era o crime de homicídio, com todas as circunstâncias que foram narradas, pediu a absolvição desses crimes em separado, sequestro e cárcere privado e destruição de cadáver, mas de modo que essas condutas que ensejaram a imputação desse crime, elas de fato aconteceram e elas foram valoradas no crime de homicídio. O terceiro réu, o processo em relação a ele foi desmembrado, porque logo lá no início do processo, após ser decretada a sua prisão, ele foragiu, hoje ele se encontra em local incerto e não sabido, né? Em razão disso, o processo ele transcorreu tão somente em relação a Clarice e em relação ao Gabriel. Entretanto, o Eduardo Lúcio Pereira, que é o terceiro réu, por se encontrar foragido, o seu processo se encontra suspenso. Eu até aproveito aqui a ocasião, me dirijo à Sociedade de Patos de Minas para que, caso tenha informações do Eduardo Lúcio Pereira, possa comunicar às autoridades, à Polícia Militar, à Polícia Civil, porque hoje há um mandado de prisão em aberto em desfavor do senhor Eduardo Lúcio Pereira.